Muito bem, oficialmente gravados, bom dia a todos. Bom, galera, hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte acústica, né? Então, vou começar aqui compartilhando a nossa tela, compartilhar a tela inteira, né? E, ok. Vou começar aqui, certo. Todos estão vendo o compartilhamento aí? Todo mundo vendo? E aí, pessoal? Beleza. Então, galera, hoje a gente vai pegar alguns fenômenos de acústica, né? Vamos dar uma passada nos conteúdos e a gente, né, vai fazer umas questõezinhas logo após, né, a nossa passada nesses conteúdos. Bom, hoje nós iremos, né, inicialmente falar de alguns fenômenos de acústica, porém, nas questões pode ser que apareça também alguns fenômenos da ondulatória, porque querendo ou não, né, a acústica trabalha uma onda sonora. Então, alguns fenômenos da onda ondulatória podem aparecer, né, no nosso, como é que eu posso falar, nas nossas questões. Então, olha só, vamos começar aqui, ó, com a reflexão do som. Galera, a reflexão do som ela pode dar origem a três outros fenômenos, né, que dependem da reflexão do som. Então, como é que acontece? Nós conseguimos distinguir, né, dois sons diferentes. Se por acaso esses dois sons, né, essas duas ondas sonoras, chegarem aos nossos ouvidos em um intervalo de 0,1 segundo. Como seria isso? Vamos supor que dois, digamos assim, dois instrumentos musicais são tocados, né? De forma que o som de um instrumento chegue no meu ouvido e 0,1 segundo depois chegue o outro som. Eu consigo diferenciar, né, um som do outro. Entenderam aí como é? Estão entendendo? Sim. Aí, Sim. aí o que é que acontece? Olha só. Quando uma fonte sonora ela emite um som, nós temos dois tipos de sons aqui, né? Duas partes do som que vão chegar ao seu ouvido, né? Quem são essas duas partes? Nós temos aqui o som que vem da fonte sonora diretamente ao seu ouvido, né? É o nosso chamado som direto. Por que som direto? Porque ele vem diretamente, né? Som direto, ele vem diretamente da fonte sonora em direção ao seu ouvido. E temos, né, a parte do som que vai bater em um obstáculo refletor, numa parede, um quadro, seja lá como for, e vai refletir e chegar até o seu ouvido. Então aqui seria o seu som refletido. Ok? É o som, deixa eu ver aqui. Som refletido. Ok, pessoal? Por que isso ocorre? Porque o som, nós sabemos muito bem, refletido, ele é uma onda tridimensional, ou seja, ele se propaga nas três dimensões do ar. E justamente por causa disso, pelo fato de ele se propagar nas três dimensões do ar, ele vai se espalhar em todas as direções. Então, eu vou ter som vindo direto para o ouvido e som refletindo nos objetos, né, nas cadeiras e tudo que está ao redor. Ok? Dependendo do tempo de chegada entre o som direto e o som refletido, eu posso ter três fenômenos. Quais são eles? Vamos lá. Se por acaso o tempo entre o som direto e o som refletido for menor do que 0,1 segundo, eu tenho uma reverberação. A reverberação é quando nós estamos, digamos assim, numa sala, né? Uma sala, digamos assim, às vezes com alguns alunos, às vezes em sala de aula mesmo, né? Quando eu falo e aquele som se estende, né? E às vezes a reverberação é chamada de continuação do som. Então, aquele som estendido, aquele som metálico estendido, se dá pelo fato do som direto, né, chegar em um intervalo, a chegada entre o som direto e o som refletido,
chegar em um intervalo menor do que 0,1 segundo, eu teria aqui a minha reverberação. Ok? Entendido aí, pessoal? Sim. Agora, eu vou ter um reforço, né? Quando o tempo entre o som direto e o som refletido for igual a 0,1 segundo, ou até um pouco menor. Igual ou menor, um pouquinho menor do que 0,1 segundo, né? Ou seja, eles chegam um pouco antes do tempo de percepção, fazendo com que aquele som que vai ser ouvido por você, né, ele tenha uma melhor qualidade, digamos assim, né, de intensidade, um volume melhor, um som mais limpo. Esse fenômeno do reforço muitas vezes é utilizado em gravações em estúdio, né, com o objetivo de melhorar a qualidade do som. Então, quando a galera está no estúdio, eles estão no espaço fechadozinho e há todo um reforço acústico com o objetivo de que haja um melhor reforço do som para quando o cantor esteja cantando ali, melhorando a qualidade do som. Ok? Entenderam, pessoal? Compreendido? Entendido, Bruno. Agora, se por acaso o tempo entre o som direto e o som refletido for de mais de 0,1 segundo, aí você consegue diferenciar os dois. O som direto, depois de algum tempo, chega o som refletido. O nome desse fenômeno se chama eco. Ok? Entenderam aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Ok? Aí você me diz, mas professor, eu vi um canto, né, dizendo que para que ocorram esses carinhas aí tem uma distância que é de 17 metros. Porque se você pegar a velocidade do som como sendo uma velocidade constante, deixa eu ver aqui. Então, se eu considerar a velocidade do som constante, V igual a ΔS por ΔT, e eu considerar a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, então vai ficar aqui, ó, 340 igual a ΔS sobre ΔT. Aí você me diz, professor, esse ΔT, né, vai ser 0,1 segundo? Não. É metade de 0,1 segundo. Por quê? Porque a distância, ou então posso até fazer assim, 2 vezes ΔS. Ou 2 vezes, deixa eu apagar aqui. Poderíamos colocar 2 vezes D, que seria a distância. Por que 2 vezes? Porque é a distância do som ir e do som voltar. Então, para que você possa escutar o eco da sua própria voz, o som tem que ir até a barreira refletor, o obstáculo refletor, e depois tem que voltar. Entenderam aí? Sim ou não? Calma, só para descobrir a distância, no caso. Só vai colocar 2D se for eco ou nos três. Como é? Você está trabalhando com eco, né? Isso. Você colocou 2D. Nos outros, no reverberação e reforço, também vai ser 2D? Isso. Mas aqui a gente vai trabalhar com 0,1 e fazer referência para cada um deles, entendeu? Por exemplo, quando eu fizer aqui 0,1, fizer meios pelos extremos, eu vou acabar chegando aqui, ó, 0,1 vezes 340 vai dar 34. Então, D vai ser 34 por 2. Isso vai dar uma distância aqui, ó, de 17 metros. Ok? O que significa isso? Que para que você tenha a reverberação, é necessário que você tenha uma distância menor do que 17 metros. Para que você tenha um reforço, você tem que ter uma distância de aproximadamente, mas na verdade aqui é um pouquinho menor, seria um pouco menor, né, do que 17 metros. Se você quer ter o eco,
você tem que ter uma distância maior ou igual que 17 metros. Entendeu? Então, 17 metros Tá, entendi. seria a sua referência aí, para que haja o eco. Isso considerando o som no ar. Ok? Entendido aí? Entenderam? Sim. Vamos lá. Os outros fenômenos. Temos aqui a interferência. Seria interferência. Nós vimos, né, agora há pouco, que a interferência é o encontro de ondas de mesma frequência. Podem haver interferências construtivas ou destrutivas. Ok? E temos o batimento. Qual é a diferença entre a interferência e o batimento? Na interferência, os sons têm mesma frequência. No batimento, os sons têm frequências ligeiramente diferentes, ou seja, um pouquinho diferentes. O que é que vai ocasionar isso, né? Se eu tenho frequências diferentes aqui, vai acabar tendo que, no momento que eu for, digamos assim, observar o som, eu vou ter uma modulação, tá vendo aqui, ó? Uma modulação do som. Então, eu vou ter horas que o som vai ter grande amplitude, horas o som vai ter baixa amplitude. Estão vendo aí? Então vai dar uma oscilada no volume. Isso daqui é o que eu chamo de batimento. O momento em que o som aumenta a sua intensidade. Então temos aqui alguns batimentos, ok? Vão aparecer aqui duas frequências. A frequência da onda resultante, que é essa onda que está vibrando aqui, ó, por mais que ela aumente e diminua a sua amplitude, mas a frequência é constante. Então a frequência resultante é dada por uma média aritmética das frequências das duas ondas de frequências diferentes, né? Então você vai somar as duas frequências e dividir por 2. Com que esse batimento vai aparecendo, nada mais é do que a diferença entre a frequência de um e a frequência de outro. Se por acaso as frequências são iguais, né, subtraindo aqui vai dar zero, então você não tem mais batimento. Tem o quê? Interferência. Ok? Entenderam aí? Sim. Ok. E por fim, pessoal, temos aqui, ó, o nosso efeito Doppler. O que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele se dá quando eu tenho um deslocamento aparente, né, entre a fonte que emite o som e o observador. Como seria deslocamento aparente? Não, deslocamento relativo, né? Como seria isso? Se eu tenho a fonte se aproximando do observador, para quem está dentro da ambulância, que no caso é a fonte, né, a frequência não muda. Mas notem que à medida que a fonte se aproxima do observador, as ondas ficam cada vez mais próximas umas das outras. Consegue ver aqui? Todo mundo está vendo? Sim ou não? Como é? Então aqui, ó, por causa dessa aproximação das ondas, para o observador a frequência vai aumentar. É o cara que a onda está se aproximando. Volta aí que eu me perdi. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte: a ambulância não está emitindo um som, é isso? Sim. Esse som que está sendo emitido, né, as ondas desse som, para quando a fonte está se aproximando do observador, para esse cara, ó, em que a fonte está se aproximando, observa que as ondas estão cada vez mais próximas, consegue ver? Sim. E por causa disso, que a frequência aparente vista por esse observador vai ser uma frequência cada vez maior. Entendeu? Entendi. Quando você vê uma ambulância, quando ela está se aproximando, a vibração dela é cada vez maior. Depois, quando ela passa, a frequência vai diminuindo. Por quê? Porque ao se afastar, ó, as ondas ficam mais distanciadas uma da outra. Consegue ver aqui? Sim. Aí a frequência aparente, ela diminui. Há como você calcular essa frequência
ou de aproximação de afastamento, através dessa equação. Note que a diferença entre as duas é simplesmente com relação ao sinal, no numerador e no denominador. Observe que o sinal ele alterna, tá vendo aqui? Consegue ver? Tá vendo aí? Sim. Então aqui eu vou dizer que a frequência aparente vai ser igual à frequência original do som vezes essa fração. Como é que fica essa fração? Para a aproximação, vai ser velocidade do som mais velocidade do observador sobre velocidade do som menos velocidade da fonte. Ah, professor, mas se apenas um dos dois estiver em movimento, ou o observador ou a fonte? Bom, o cara que estiver parado vai ter velocidade igual a zero, simplesmente. Se eu estiver me afastando, notem que eu alterno apenas o sinal da minha fração. Em cima fica negativo, embaixo fica positivo. Vai ser a frequência original vezes velocidade do som menos a do observador, dividido por velocidade do som mais a da fonte. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Perguntas? Não, tranquilo. Ô, Bruno, Fala. a velocidade do som ele vai dar, não? Rapaz, geralmente ele tem que dar, porque nem sempre é 340 metros por segundo, entendeu? Ele dá 330. Mas aí, se ele falar que for no ar, aí eu coloco 340. Mas é sempre Não bom vai ser, esperar ele. É sempre bom esperar ele dar o valor, ver se ele dá o valor, né? Porque às vezes ele coloca um valor que vai ajustar e cair justamente na resposta que ele quer na questão. Às vezes ele bota 330, né? Depende muito da situação. Beleza? Beleza. Vamos lá. Os instrumentos sonoros. Nós chegamos a falar até de um deles, que são os instrumentos de corda. Então, os instrumentos de corda têm a formação do que nós chamamos de ondas estacionárias. Lembra que a gente falou? Estão lembrados? Sim. Então, essas ondas estacionárias, nós temos o primeiro harmônico, quando nós formamos o primeiro vento, então é metade de comprimento de onda. O segundo harmônico, quando eu tenho o meu segundo ventre, ou seja, são duas metades de onda, 2 lambdas sobre 2. E o terceiro harmônico, quando formo 3 ventres. Certo? Então aqui foi o que a gente viu. A equação, nós trabalhamos também essa equação. Como é que foi ela? Eu disse que a equação aqui, para achar o comprimento de onda, é igual ao comprimento da corda, sendo igual ao N, que o N seria o número de ventres, né? Vezes lambda sobre 2, onde lambda é o comprimento de onda e 2 faz parte da minha equação. A frequência, essa equação a gente também viu, F é igual a N, que é o número do meu harmônico. Então, o número do harmônico é o número de ventres, certo? Falou de harmônico fundamental, pessoal, seja qual for o instrumento sonoro, ele está sempre falando do primeiro harmônico. Ok? Então, harmônico fundamental é o primeiro harmônico, sempre assim. Beleza? Então, N é o número do harmônico, vezes V, que é a velocidade, dividido aqui, por 2/0. Então, isso daqui a gente chegou a ver já, né? Em instrumentos de corda, lá quando a gente viu as ondas estacionárias. O que é que aparece de novo aqui? Ondas formadas em tubos. Então, eu tenho aqui, primeiramente, em tubos abertos. Uma flauta, né? Clarinete, uma flauta doce, seria um exemplo de tubo aberto. Ele é aberto nas duas extremidades. Só que aqui nós iremos contar os harmônicos de forma diferente. Ao invés de contarmos pelos ventres, a gente conta pelos nós. Por exemplo, o primeiro harmônico, eu tenho um nó. Tá vendo aqui? Segundo harmônico, eu vou ter 2 nós. Terceiro harmônico, eu tenho 1, 2, 3 nós. E a equação é a mesma. Não muda. Então a diferença... Bruno, para no terceiro ou não? Oi? Não, tem mais. Terceiro, quarto, quinto. Só que aqui, na corda, você tem a corda vibrando, tá vendo? Aqui, isso vai representar a vibração do ar. Porque em instrumentos de tubo, é o ar quem vai vibrar e não a corda. Entendeu aí? Sim.
Aí você me fala, como é que é o outro tubo? Outro tubo é o tubo fechado. Só que ele vai ser fechado apenas em uma extremidade. E uma coisa importante, tubos fechados formam apenas, olha só pessoal, apenas harmônicos ímpares. E somente os ímpares. Ok? Então como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou ter o seguinte. O primeiro harmônico, eu vou contar pelo ventro. Se eu tenho um ventro, eu tenho o primeiro harmônico. O segundo não tem, por quê? Porque ele só tem harmônicos ímpares. Então, do primeiro eu já pulo, ó, o terceiro harmônico. Mas, professor, como é que o senhor vai contar o terceiro harmônico? Só você fazer assim. Observa quantos ventros você tem. 1, 3. Terceiro harmônico. Cada ventre é um harmônico ímpar. O próximo é o quinto. Então, 1, 3, 5. Se tiverem 4 ventres, 1, 3, 5, 7. E assim por diante. Apenas os harmônicos ímpares. Entenderam, pessoal? Entendi. Sim. Ô, Bruno, rapidinho. Quando você faz uma onda, tipo essa aí, e a parte de baixo do ventre está tracejada, isso é um ventre também? Ou não considera? É um ventre porque o tracejado está dizendo que é a próxima posição da onda, porque ela não vai ficar, digamos assim, nos dois pontos, entendeu? Ela vai ficar oscilando entre a parte maior e a parte menor. Entendi. Então eu considero, independente estar a linha normal ou tracejada, né? Isso, considera assim. Então, beleza. Ô Bruno, e a Fala. equação dos tubos é diferente, né? Porque ali, ó, tudo por 4. Isso, do tubo fechado, ao invés de ser sobre 2, ó, aqui vai rolar 4, ó, aqui. É a única diferença. Ao invés de ser sobre 2, como eu tinha em corda e tubo aberto, vai ser aqui sobre 4. É a única diferença da equação. Somente. N vezes lambda sobre 4, é o comprimento do tubo, aqui. E aqui a frequência N vezes a velocidade sobre 4L. Somente. Ok? Não muda muita coisa. Ok. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui o refresh. A galera que tá na turma. A galera boa, galera boa. Galera boa. 23, né? Fazer o download aqui. Mas eu esperava mais. Vamos lá. Assim, para tirar o print, né? Aqui. Ok? Foi aí? O print? Conseguiu. Beleza. Então, somente isso. Né? Vamos pegar algumas questões aqui para a gente ver. Vamos lá. Pegando aqui a primeira questão, ele quer saber a respeito do fenômeno, dos fenômenos sonoros, né? Para você colocar V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Ele diz, o eco e a reverberação são fenômenos ocasionados pela reflexão de ondas sonoras. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Certo. Se certo, que é verdadeiro. E ó, vamos botar de vermelhinho, V. Difração é um fenômeno que permite uma onda contornar um obstáculo. É ou não é? Diz sobre a difração. Tá certo aí? É ou não é, pessoal? Eu não lembro, não. Difração é o fenômeno que permite a onda contornar um obstáculo, galera. A gente viu em fenômenos de ondulatório. Então, toda onda que contorna um obstáculo, ela sofre difração. Não foi do princípio de Huygens que explica esse fenômeno? Foi isso? Falamos sobre isso? Ah, tá. É muita coisa. E ondulatório é um assunto que cai bastante. Vamos lá. Em auditórios acusticamente mal planejados, ocorre refração, também chamada de continuidade sonora. Pessoal, a gente falou nesse instante. Como é que chamamos a continuidade sonora? É refração?
Reflexão. Não, é aquele nome lá. Reverberação. Isso aí. Reverberação. Então aqui está falso. Ok? Ele fala aqui, a intensidade sonora é a taxa média da energia por unidade de área. E aí? E aí? Acho que é verdade. Não sei se vocês lembram, a intensidade, ela era I é igual a potência dividido por tempo, não foi? Foi potência dividido por área. Não é isso? Sim. E a potência é a taxa média da energia. Por quê? Potência é energia sobre tempo. Então tá verdadeiro. E a última, a superposição de ondas ocasiona interferência. Certo ou errado? Certo. Bom, eu ainda colocaria falso. Por quê? Porque é a superposição de ondas de mesma frequência. Então, eu não olhei o gabarito, mas eu aqui colocaria falso. Mas superposição não é interferência? Superposição é, mas se eu tiver superposição de ondas de frequências diferentes, ao invés de interferência, eu tenho batimento. Entendeu? É. Então, eu ainda arriscaria aqui um falso. Eu não vi o gabarito, né? Depois eu olho. Mas eu arriscaria o falso porque não é a superposição de qualquer onda. Então, tem que ser ondas de mesma frequência. Necessariamente de mesma frequência. Certo? Então, seria a superposição de ondas de mesma frequência ocasiona interferência. Ok? Mas se as frequências não forem iguais, eu não tenho. Beleza aí? Perguntas? Não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem foi que veio hoje? Vamos lá. Quem não veio, né? Tira aqui. Segundo ano. Colocar em ordem. E acrescentar. Vamos lá, temos aqui 22 pessoas. Ou seja, faltaram 8. Alguém lembra quem faltou aqui, pessoal? Consegue ver? Aí? Antônio. Antônio, né? Vai, Antônio então, Casselli. Mariana Costa também? Também. Mariana Costa. A Francine também. Sofia. Não, Laura Lima. Maria Francine. Sofia, é? Sofia. Sofia. Ana Laura Lima. É. O William também. 2, 3, 4, 5. William, 6. Faltam 2. A Giovana. Giovana, né? Giovana. 7. E mais quem? Faltando 1. O Felipe Costa. Quem? Felipe Costa. Felipe Costa, né? Felipe Costa. Ok. Vamos lá. Se eu consigo aqui acessar. Acho que não. Passou muito tempo.
Vamos acessar aqui. Já coloquei as notas da reposição, né? Então quem quiser saber já está lá. Mas eu acho que só fez uma pessoa mesmo, né? Uma pessoa fez. Vamos lá. Ciclo ano. Frequência. Foi o Antônio, Felipe Costa, Giovana. Cadê quem mais? Sofia, William, Mariana Costa. E foram todos também. Ana Laura Lima. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um aqui pro outro. Costa, Maria Francine. 8. Ok. A salvo. Beleza. Vamos lá, vamos pegar mais questões. Essa outra aqui, ó, questão de número 4, né? Ele fala assim: uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra, como mostra aí, ó. Pessoal, que harmônico seria esse? E aí? Peraí, você passou o capítulo, né? Harmônico. São 4 ventres, né? Que harmônico é esse? O da corda, eu acho. Cordas, das cordas. Então, que harmônico, qual o número desse harmônico? 4. É o quarto harmônico. Então, aqui eu tenho um N igual a 4. Ele quer saber, ó, sabendo que a frequência é de 1000 Hz, ele quer a velocidade da onda. Então, vamos lá, ó. Nossa quarta questão. Questão número 4 aqui, né? Questão 4. Então, o que é que eu sei? Que a minha equação vai ser F igual, aqui eu tenho N vezes a velocidade, N vezes V, né, dividido por 2L. Essa é a minha equação. Bom, na questão ele deu o valor da frequência, né? Quanto é que vale a frequência? 1000. É 1000. Um pouquinho mais para frente. O comprimento da corda é de 1 metro. Então aqui eu tenho 1. O número do harmônico é o quarto harmônico. E se eu fizer meios pelos extremos aqui, ó, eu acabo encontrando que 2000, o 4V é igual a 2000, ou seja, V vai ser igual a 2000 dividido por 4. Quanto é isso? 500. Dá 500 metros por segundo. Tem alternativa aí? Letra Resposta aqui, ó. Atualizar. Beleza? A próxima. O próximo trabalho é tubo. Ele diz assim, ó: considere 2 tubos sonoros, né, um aberto e um fechado, ambos com o mesmo comprimento e situados no mesmo ambiente. Vou subir mais um pouquinho para quem quiser dar foto, né, da questão anterior. Aí ele fala que no tubo aberto, né, o comprimento de onda é de 34 centímetros. Ele quer saber o comprimento de onda do tubo fechado. Primeiro, tem que saber o comprimento do tubo, que é igual para os dois. Então, nessa minha questão de número 1, aqui, ó, essa minha primeira questão, né, o que é que eu vou ter? Vamos lá. Tem aqui
primeiramente, um tubo aberto, e a minha equação de tubo aberto é essa daqui, ó. L é igual em o lambda por 2. Desse jeito. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Aplicando os valores, né? Eu vou ter que o tubo aberto, vou começar aqui pelo tubo aberto, né? Aqui o comprimento do tubo eu quero. O N, ele fala que é a frequência fundamental. Então, pessoal, falou de frequência fundamental, harmônico fundamental, eu estou falando do primeiro harmônico, ou seja, N igual a 1. E o comprimento de onda aqui, ó, ele diz que é 34. Aqui. Vai ficar 34 vezes 1 vai dar 34. Quanto é que vale o L? É 34 por 2, quanto é que dá o L? 17. Então temos 17 metros de tubo. Se eu for aqui para o meu tubo fechado, certo? A equação é bem semelhante, só que ao invés de sobre 2 vai ser sobre 4. Vai ficar, ó, L igual a divisão aqui, N vezes lambda isso aqui dividido, como tubo é fechado, é dividido por 4. Ok? Bom, como temos o harmônico fundamental, é o primeiro, né? Ele quer saber para o primeiro harmônico. Então esse harmônico existe porque o fundamental, que é o primeiro, é ímpar. Então, colocando aqui, ó, teríamos o nosso L igual a 17. N é igual a 1. Ao fazer meios pelos extremos, a gente vai encontrar aqui, ó, aqui do lambda vai ser igual lambda vai ser igual a quanto? 17 vezes 4 dá quanto? 68. 68. 68 metros. Qual é a minha resposta? Mas aí tá em metros. Ele quer em centímetros. Ah, não, aqui é centímetros, foi mal. Com centímetros, né? É centímetros, aqui já é centímetros. Porque esse 17 também é centímetros. Tem razão. O cara aqui já estava em centímetros. 17 centímetros. Já estava, né? Qual é a letra? Letra A. Letra A. Ok, pessoal? Então é só isso mesmo que a gente ia trabalhar. Então isso daí ele colocou, ó, em 4 capítulos, pra você ter uma noção. Ah, quando já acabou, não foi? Acabou-se. Na verdade já acabou tudo. É, já foram os 3 capítulos. Acabamos com os 3 capítulos. É só isso. Os 3 capítulos falavam sobre isso. Somente. Beleza? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Tá aí, ó, quem quiser tirar o print, certo? Beleza? Posso sair? Pode. Então, vamos lá. Pode. Então, galera, Tudo hoje a gente certo. vai ficar por aqui. Na próxima aula. Abraço, Bruno. Não. Abraço. Próxima aula eu vou pegar os assuntos do Rodas para dar um reforço, né? Para poder a gente desenrolar. O último capítulo, que é o 24, parece que é análise dimensional. Aquilo dali não cai nem. É só para você, através das unidades,
você descobrir qual é a equação. Aquilo ali não Ô, Bruno, tem importância, não. Oi, tu tá com o cabelo preso ou tu cortou? tá preso. Mas tá um calor tão da moléstia que eu tô quase cortando, vou mentir. Oi. Ô, Bruno, então, peraí, tu vai dar as do rodas também? É porque ele ficou atrasado por causa da cirurgia, Uhum. entendeu? Aí eu vou dar uma força a ele